Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, louvado seja o nome santo de Deus. Gente, eu vou ler com vocês hoje segundo Timóteo, o capítulo 3, que fala assim, olha, os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites dos que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes afasta-te. Então, gente, nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. A palavra de Deus está se cumprindo na face da terra. E os nossos dias são contados diferentes dos dias de Deus. Porém, na Bíblia está explicando o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo dia a dia. O que nós estamos o que nós estamos tendo notícia. O que está acontecendo sobre a face da terra já não é novidade. Principalmente para aqueles que leem a Bíblia, para aqueles que se achegam a Deus, né? Aí vem uns e fala assim, o mundo nunca vai acabar. Vai, porque tem o começo, o princípio, o meio e o fim. E a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é fiel e verdadeira. E Deus está explicando bem aqui. O que nós estamos vendo com os nossos olhos, o que infelizmente está acontecendo sobre a face da terra. Estamos em tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles têm a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, gente, infelizmente, estamos em tempos trabalhosos. E tem pais, tem mães sofrendo com os filhos. Aqueles filhos desobedientes, aqueles filhos que infelizmente o adversário cega seus olhos, para que eles não... O adversário nunca quer que você enxergue a verdade, ele nunca vai querer que você se aproxime de Deus. Infelizmente, ele cega os olhos da pessoa material e espiritual. Por quê? Porque ele quer ganhar aquela pessoa para ele.
Quando um filho é ingrato à sua mãe, quando um filho é desobediente à sua mãe ou ao seu pai, ele infelizmente está sendo cego pelo adversário. Ele está sendo cego, ele não está enxergando o que Deus quer para ele. A importância de ler a Bíblia dentro de uma casa, a importância de pôr seus filhos para orar, a importância de levar as crianças na igreja, de mostrar a Bíblia para as crianças, de falar de Deus. Às vezes muitos pais fazem isso, mas infelizmente o adversário desencaminha os filhos para o mal. E os pais ficam com o coração aflito, entristecido, né? Pedindo a misericórdia de Deus. E nos tempos trabalhosos que estamos, só oração e jejum para que Deus faça uma obra, para que os filhos obedeçam seus pais, para que os filhos respeitem suas mães, seus pais, para que eles não venham ser ingratos. Porque Deus tem o poder de mudar essa situação. Os homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, intemperantes, irreconciliáveis. Gente, às vezes nós temos uma discussão. Às vezes nós não concordamos com o nosso próximo, até mesmo entre a nossa família. Não concordamos com o nosso irmão, mas não há reconciliação. Não há aquele pedido de perdão vindo do fundo do coração, vindo do fundo da alma. Aí entra a desavença entre a família, a desavença entre os irmãos. Intemperantes, pessoas intemperantes, pessoas que não têm paciência com as outras, pessoas que não têm a humildade com o seu próximo, pessoas que infelizmente não se põem no lugar do seu próximo, os cruéis, né, que estão aí em todas as partes, os caluniadores que caluniam sem conhecer a pessoa, sem saber o que ela passou na vida, sem saber a aflição do coração dela, sem saber o que ela carrega, a bagagem que ela carrega, o que ela carrega dentro de si, a tristeza, a angústia, o que ela passou na vida. Então tem aqueles caluniadores que não sabem o que você passou, mas faz questão de fazer calúnia contra você. Aqueles sem amor, né, para com os bons. A gente vê isso muito, gente, não tem como escapar. Infelizmente, é assim que está, né? Não é assim que Deus fez, é assim que o ser humano está. Não tem mais amor com os bons, são traidores, obstinados, orgulhosos. Traidores, gente, negando a eficácia, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Não adianta você ter só a aparência da piedade, você tem que ter a piedade dentro do seu coração. Que ela tem que ser sincera, verdadeira, vindo da parte do nosso Deus. Você tem que ser sincero na sua piedade. Você tem que ser amoroso, cuidadoso, né? Você tem que pedir, nós temos que pedir a Deus para que nós venhamos ser humildes, para que nós venhamos reconhecer quando estamos errados, para que nós venhamos
ter mais humildade. Esses tempos que estamos vivendo trabalhosos, tem aí os soberbos, né? Aqueles que blasfemam contra Deus também, que blasfemam contra tudo, que fala palavrões. Aqueles que saem da boca, aquilo que não agrada ao nosso Deus. Tem aqueles avarentos, gente. Infelizmente, tem aqueles avarentos que não têm a humildade de estender a mão para o seu próximo, que são amantes de si mesmo. Então, gente, nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, em tempos que não podemos brincar de confiar em nosso Deus, não podemos, em hipótese nenhuma, brincar de ser servo de Deus. Não podemos sair de casa sem orar, em comunhão com Deus. Agradecer a Deus em tudo na nossa vida, para que Deus venha nos livrar do mal da aparência do mesmo. Porque nós estamos em tempos trabalhosos, estamos nos finais dos tempos. Não adianta mais juntar riqueza na terra. Ah, você fala assim, o mundo não acaba. O mundo, Deus vai destruir tudo. Tudo, não vai haver pedra sobre pedra na face da terra ao voltar de Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, já se levantou do trono. Ele já se levantou do trono para fazer justiça na terra. Porque o pecado, o que está havendo sobre a face da terra, já chegou até o trono da glória dos céus. E Deus não está feliz, não está alegre com isso. Deus não está alegre com o ser humano, com o que está acontecendo sobre a face da terra. Homens querendo só juntar tesouro na terra, homens sem amor, sem carinho, sem respeito, sem humildade, sem mansidão, sem pedir perdão, sem buscar a Deus principalmente, porque tudo é assim. Você busca o nosso Deus, você ora ao nosso Deus, você busca a palavra santa de Deus, você lê a Santa Escritura, você tem fé em Deus e Deus te ensina a caminhar na terra. E por fim, Deus ainda leva nós para o reino da glória dos céus. Então estejamos atentos, gente, sobre os finais dos tempos. Estamos em tempos trabalhosos, em tempos de dificuldade, em tempos que, infelizmente, a família contra família, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Aí muita gente fala, o porquê que Deus permite isso? O porquê que Deus permite isso? O porquê que o ser humano não recorre a Deus? A falha não está em Deus, a falha está em nós. O ser humano que não recorre a Deus, o ser humano que não lê a Bíblia, o ser humano que não entra em comunhão com Deus, o ser humano que não agrada ao nosso Deus, o ser humano que não vê que sem Deus ele não vive sobre a face da terra, o adversário cega a mente, os olhos dele espiritual, material, faz com que ele não venha enxergar a verdade. Porque o adversário está vendo que ele está sendo derrotado e que Deus breve virá. Jesus Cristo breve descerá. Então o adversário, quanto mais gente ele levar para o seu lado, melhor para ele. Infelizmente, ele está cegando os olhos espirituais, materiais das pessoas, para que elas não vejam que ela está sofrendo, passando, que ela está se prejudicando perante o nosso Deus.
Infelizmente, é esse o trabalho do adversário, prejudicar o ser humano na face da terra, para que ele não venha receber o galardão da vida eterna, para que ele não venha entrar no reino da glória dos céus, morar com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele não venha ver os anjos. Então você vê aí ser humano sofrendo nas ruas, pedindo esmola. Ser humano, infelizmente, nós estamos vendo aí a palavra de Deus se cumprindo, porque ela tem que se cumprir. Mas a maldade não vem de Deus, a maldade vem do adversário e do ser humano que não procura ler a Bíblia, do ser humano que infelizmente não tem forças para orar, infelizmente, ele está cego pelo adversário. Tem muitos que ainda se arrependem, voltam atrás, clamam a Deus de todo o coração para que Deus tire ele daquela situação, faz um renovo na sua vida, para que ele venha ver a glória de Deus como ela é. E aí Deus trabalha a seu favor na terra, modifica a vida daquela pessoa. Aquele que estava sendo cego pelo adversário, aquele que estava sendo conduzido para o adversário, para que não venha ver a glória de Deus, quando ele se arrepende, quando ele entra em contato com Deus, entra em oração, Deus faz um renovo na vida dele. É o adversário perdendo um ser humano, perdendo aquilo que ele queria para ele, mas Deus tirou aquela pessoa das garras dele. Mas tudo isso nós temos, é a pessoa procurar o nosso Deus, a pessoa ler a Bíblia, entrar em contato com o nosso Deus, para que Deus resgate ele, para que Deus tire ele da mão do adversário e faça uma limpeza, uma obra na vida dele. Porque nenhum ser humano nasce do coração ruim. Nenhum ser humano nasce com o coração ruim, com a índole ruim. O ser humano nasce com o coração limpo, com a índole boa, mas infelizmente, ao passar, ele nasce, ele vai crescendo, né? Vai se tornando um adolescente, um adulto. Aí ele entra num mundo que não era para entrar. Ele vê coisas que não era para ver. Infelizmente, ele faz um caminho ao contrário do caminho que Deus propôs a todos nós, que é o caminho da vida eterna, é o caminho de seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? O adversário tem ele na palma da mão, fazendo ele sofrer, fazendo ele de capacho. Você vê, quando você vê um ser humano aí bêbado na calçada, é o adversário destruindo ele. E ele não consegue sair daquela situação triste, daquela situação angustiante, porque sofre ele e sofre a família. É o adversário que está fazendo isso com ele. E para resgatar aquele ser humano naquela situação, tem que haver o amor de todos nós, né? Tem que haver a piedade de todos nós. Tem que haver a união para que alguém chegue nele e mostra, lê a Bíblia, fala das coisas de Deus, leva à igreja, faça algo de bom para aquela pessoa. Aquela pessoa está sendo cegada pelo adversário, porque o adversário não quer ver ninguém bem.
Quando o adversário vê uma pessoa caída nas ruas, bêbado, ele fica feliz. Quando ele vê nas drogas, ele fica feliz. Mas aí nós temos que ter a piedade, a união, para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus, falar das coisas de Deus. Ter a piedade, ter o amor no coração e conversar com aquela pessoa para que Deus possa resgatar aquela pessoa da mão do adversário, levantar a cabeça daquela pessoa para que um dia ela possa entrar no reino da glória dos céus e ver Deus como Ele é. Então, gente, é isso que está acontecendo. O mal quer prevalecer, mas Deus não vai deixar. Porque muito em breve Deus descerá do reino da glória dos céus, Jesus Cristo descerá e fará justiça na face da terra. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Estamos em tempos trabalhosos, mas vamos entrar em oração, em comunhão para com o nosso Deus, para que nós possamos vencer os tempos trabalhosos, para que nós venhamos ter mais fé, para que nós venhamos orar mais, para que nós venhamos entrar em comunhão com Deus, ter mais amor no coração, mais piedade no coração, mais comunhão, né? Para que nós não venhamos ser ingratos, profanos, para que nós venhamos ser reconciliar, né? Venhamos nos reconciliar com as pessoas, para que nós não venhamos ser sem amor para com os bons, porque Deus vê os mínimos detalhes. E no mínimos detalhes que você acha que Deus não pede conta, Deus pede. Deus pede conta daqueles detalhes pequenininhos. Aí a pessoa fala assim, não, Deus não pede conta, mas Deus pede. Porque Deus é perfeito. Nada passa impune perante os olhos de Deus, perante a justiça de Deus. Mas Deus é perfeito, Deus é amor, Deus quer resgatar todos aqueles que estão sofrendo na mão do adversário e Deus está na nossa vida. Nada está perdido perante os olhos de Deus, nada. Perante os nossos olhos, sim. Perante os olhos dos pais que sofrem com seus filhos, está perdido, mas não está. Porque Deus resgata todos aqueles que estão sofrendo. Basta nós fazer a nossa parte. Ler a Bíblia, anunciar o Evangelho de Deus, fazer a oração, né? Tem muita gente que ainda faz isso. Deus é bom. Mas não venhamos esquecer que tudo o que está acontecendo sobre a face da terra é tempos trabalhosos, porque estamos chegando no fim dos tempos. Nós já estamos no fim dos tempos. Em breve, Jesus Cristo virá resgatar o povo santo dele. Então, gente, vamos pensar nisso, vamos ter o amor no coração. Vamos tentar e vamos conseguir que Deus tire de nós aquilo que não está agradando a Ele e Deus deposita no nosso coração o amor, a piedade, a misericórdia
e que Deus venha resgatar aqueles que estão sofrendo. Gente, está escrito em Timóteo, no capítulo 3. Segundo de Timóteo, no capítulo 3. Vocês continuem firmes na graça de Jesus Cristo, orando, buscando o nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com o nosso Jesus Cristo em comunhão, que as demais coisas Deus mostrará para todos nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos um abençoado dia por nosso Deus. Fiquem com Deus.